professora Silvia Ferreira, aproveitando o ensejo e a novidade, né? Uma surpresa surpreendente, como dizem os que gostam dos pleonasmos e das redundâncias, né? Fomos pegos de surpresa. Houve uma surpresa inesperada ao descobrirmos que a banca é a FGV, que vai preparar a prova para o Ministério Público. Ó Deus, e agora o que vai ser de mim? Tantos quilômetros percorridos e eu me vejo agora nesta situação. Então, conforme nós já conversamos em outros vídeos, a gente vai ter aí essa turma a partir do dia 8, né? A gente vai falar mais ao final. Existem vários comentários a respeito da banca FGV, comentários dos próprios concurseiros. Ou ela é bipolar, ou ela faz enunciados obscuros, ou ela faz alternativas muito semelhantes, e aí a gente não consegue, às vezes, perceber qual é a diferença entre o LE e o CRE, para poder, com certeza, fazer o X no lugar certo. Existem aqueles que já pegaram, já tem aversão à banca, portanto, não gosto porque não gosto, né? Enfim, ela tem aí a sua fama. E exatamente para a gente entender, começar a entender, eu coloquei já em um dos vídeos passados, comentários a respeito dos conteúdos que são cobrados por essa banca. E vale aqui, então, ressaltar que a gente não precisa também jogar toalha e falar não vou brincar mais disso, porque essa banca não vou conseguir. Enfim, esses pensamentos, eles não valem, porque você já percorreu alguns preciosos quilômetros e a gente só vai trazer a linguagem da banca para as questões. Porque o conteúdo você já sabe, o macete você já sabe. Veja, numa questão recentíssima do TJ de Tocantins para técnico, então uma prova nível médio, ela trouxe a seguinte frase: sabedoria é saber o que fazer, virtude é fazer. Vamos brincar de procurar as palavras-chave? Vamos. Estamos falando de sabedoria? Sim. Estamos falando de virtude? Sim. Existe diferença entre a sabedoria e a virtude? Existe, porque a sabedoria você sabe fazer, não é? A sabedoria você sabe fazer. Mas o fato de você saber fazer não quer dizer que você faça. Eu sei cozinhar, por exemplo. Eu sei fazer. Mas não quer dizer que eu faça. Agora, a virtude é você saber fazer e fazer. Ah, Silvia, você sabe cozinhar? Eu sei cozinhar. E você cozinha? Cozinho. Tem diferença entre, então a gente quebra, inclusive essas duas orações, elas são quebradas aqui por uma pausa maior chamada ponto e vírgula. Então uma coisa é eu saber fazer, outra coisa é eu fazer, não é isso? Na letra A, então a gente vai traduzir. Vamos traduzir. Quando a gente fala então em texto, interpretação de texto, inferência, compreensão, dedução, conclusão, a gente vai pegar essa frase e vai traduzir, ou seja, eu vou esclarecer o que isto quer dizer. Mas vale o conhecimento do que é a obra? Adianta você conhecer e não fazer? Não estou falando do seu posicionamento, estou falando do que está escrito ali. E ali está escrito que a sabedoria, ok, você é uma pessoa sábia se você sabe fazer, mas você se torna uma pessoa virtuosa se você faz. Então, de acordo com a frase acima, a virtude se sobressai à sabedoria, mas vale fazer do que só saber fazer. Tá fora a letra A. Letra B, a sabedoria é superior à virtude. Não, porque a sabedoria me limita a apenas saber fazer. E eu não preciso pôr a mão na massa.
mas aqui diz que a virtude é você fazer. Na letra C, as obras valem menos do que as palavras. Não, é o contrário, as obras valem mais, porque uma coisa é você saber fazer. Aliás, o saber fazer também não tem relação com falar. Uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você fazer. E esse fazer está diretamente atrelado à semântica de obras. Obra é fazer, tudo bem? A sabedoria é só conhecer. Vou para a letra D. Sabedoria e virtude se equivalem? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu vou repetir de novo. Uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você fazer. Então tá, mais vale a ação, é mais preciosa a ação do que simplesmente a reflexão, ou seja, o ato é mais válido do que simplesmente o refletir. Vou refletir sobre como fazer pão. Cara, eu sei fazer o pão, eu vou lá e faço o pão. Tá aqui, ó, gabaritão, alternativa E. Vamos para mais uma? Só para você já ir sossegando o seu coraçãozinho. A banca ama isso aqui, tá? Reescrever. O que a gente tem? Bom, primeiro que dada a presença de, em todas as alternativas, nós termos aqui o tal do pronome reflexivo, relativo, um lugar o qual, uma pessoa qual, um acordo qual, uma camisa qual, uma notícia qual. Eu tenho uma oração adjetiva, aquela que tem valor adjetivo. Então, quando a gente aprende o processo inverso. A gente pega a palavrazinha chamada adjetivo, que está lá na oração, desempenhando a função de adjunto, ou seja, fica junto a um substantivo para o qualificar. Então, a banca mudou de ideia. Ela falou assim, cara, eu não quero mais essa oração adjetiva. Eu quero que você coloque do lado do substantivo. Então, eu estou entendendo que você já reconheceu que notícia, acordo, camisa, lugar e pessoa é este substantivo a que a questão se refere. A frase em que foi proposto um adjetivo adequado para a substituição de uma dessas orações. Estas orações destacadas, que parece verdadeira, que se celebra entre dois ou mais estados, que está excessivamente molhada, que permite a chegada até ele, que mostra com orgulho o que possui, então são orações. E elas equivalem a um adjetivo, até porque recebem o nome de orações adjetivas. Eu não quero mais orações, não quero pronome relativo, não quero verbo, eu quero colocar só um adjetivo do tipo homem que fuma. Eu não quero homem que fuma, eu quero o homem fumante. Só que para fazer essa substituição, a gente precisa manter o sentido. A banca não deixou claro isso aqui, tá? Ela disse assim, em todas as frases abaixo, há orações adjetivas sublinhadas. A frase em que foi proposto um adjetivo adequado para a substituição de uma dessas orações, todas são adequadas. Uma notícia verossímil, um acordo intermunicipal, uma camisa úmida, um lugar inacessível e uma pessoa persistente. Percebe que você não achou nada esquisito? Você fala uma camisa que voa, você não fala de um lugar tão distante. Não estou falando nada estranho. Mas, então, faltou aqui a clareza de a banca dizer, eu não quero que você mude o sentido, eu quero que permaneça o sentido, tá? Então, é só a gente fingir que isso aqui não existe, tá bom? E eu vou ler assim, ó, sem alteração de sentido, combinado? Eu completei aqui a frase, o enunciado. Uma notícia verossímil. Por que, Silvio? O que estava lá embaixo que você apagou? Uma notícia que parece verdadeira. Ok. Uma notícia verossímil. Legal. Parece que deu liga, né? Se a gente tirar isso aqui e colocar aqui.
É, deixa essa, já te explico. Um acordo que se celebra entre dois ou mais estados. Estado e município, aí tem uma diferença muito grande, então aqui não vai rolar mesmo, a gente não vai perder tempo com esta alternativa. Porque uma coisa, outra coisa, estado é estado, município é município. Ótimo. Uma camisa que está excessivamente molhada. Então, uma camisa molhada, uma camisa úmida. Tem diferença de sentido, né? Tem diferença de sentido. Um lugar que permite a chegada até ele. Então, eu posso chegar até ele, portanto, ele não é um lugar inacessível. Cai fora. Uma pessoa que mostra com orgulho o que possui. Cara, ela já possui. Então, ela não precisa persistir. Não com relacionado àquilo que ela já possui. Então tá, uma notícia que parece verdadeira, uma notícia verossímil. Tá aqui o nosso gabarito. Ou seja, verdadeiro com verossímil. Aí você vai falar assim, Silvia, mas uma notícia que parece verdadeira, ela pode não ser verdadeira. Ué, mas ela pode ser verdadeira, né? Percebe que a banca ela é sacana nesse aspecto, porque o aluno vai ficar filosofando sobre a montanha a respeito desse bendito verbo parecer, quando na verdade ela quer simplesmente que você coloque um adjetivo que tenha relação com o cerne da oração adjetiva. Verdadeiro é verossímil. Se você fazer, parece, mas não é. Se minha mãe tivesse bigode, eu teria 2 pais. Pronto, você já vai achar que a banca é um monstro. Não, eu só simplesmente atentei-me ao fato de que a oração adjetiva, ela faz a vez de um adjetivo. Então, eu vou trocar a oração pelo adjetivo. Verdadeira é o núcleo da oração. Verossímil com verdadeiro tem relação. Gostei, é esse o gabarito. Fechou? Para a gente fechar a conversa, então, olha que questão legal. As opções abaixo exemplificam textos narrativos. Silvia, já sei. Texto narrativo é aquele em que a gente tem, por exemplo, personagem, a gente tem o enredo, a gente tem o tempo, o espaço. Legal. Você só esqueceu de uma coisa. Textos narrativos, eles apresentam sempre sequência temporal. Então, as coisas têm que acontecerem, né? Uma coisa depois da outra, como se a gente pudesse transformar estes trechos em histórias, em quadrinhos. E cada quadrinho, então, é uma sequência temporal. Há uma mudança de ação. Parte 1, ponto e vírgula, uma pausa um pouco maior do que a vírgula. A opção em que o narrador, então o narrador se mostra como mero observador. Narrador-observador é foco narrativo em terceira pessoa. Onde tiver primeira pessoa, você já pode arrancar fora. Aproximei-me, eu me auto-aproximei-me da cerca. Você está dentro da história, então você é um narrador personagem. Sai fora, não é isso. Vou para a letra B. As nuvens se juntaram no horizonte. O céu tornou-se escuro. E em pouco tempo a chuva desabou sobre a minha cabeça. Tudo bem? Perceba que você está ali, apesar de aqui nós termos trechos descritivos, né? As nuvens se juntaram ao mesmo tempo em que o céu se tornou escuro. Ou eu posso entender assim: primeiro as nuvens se juntaram no horizonte, depois o céu se tornou escuro e depois a chuva desabou. E eu estava lá, infelizmente, e a chuva desabou sobre a minha cabeça. Se você está lá, você não é um observador. Vou para a letra C. O Maracanã ficou cheio, as torcidas dos dois times pareciam ansiosas pelo início daquela partida decisiva e que tristeza, eu não estava lá. Gabarito.
Vou para a letra D. O guarda parou o carro onde eu estava. Se você estava lá, você não é só observador. O professor viu que eu não havia feito o dever. Se o professor viu que você não havia feito, é porque você é personagem também. Gabaritão tá aqui, ó, alternativa C. Mais uma vez, fica o convite, então. Gostou das correções? A gente vai fazer 800 questões até o dia da prova. Até você falar assim, FGV, fichinha, vamos começar no dia 8 a partir das 19h30. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.